Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, alguns recados antes de começarmos a falar sobre o livro de hoje. Primeiro é que eu ainda tô me recuperando, então a minha vozinha ainda tá essa coisa meio criança que entra na puberdade. Tava melhor, mas aí eu fui no show do Tom Jones ontem. Foi muito bom, muito bom. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. E aí deu uma pioradinha na minha voz, mas enfim, estamos gravando porque semana que vem é a última quinta-feira do mês, então não tinha como meter esse episódio para a semana que vem. Então vai ser assim. Segundo recado, se você está ouvindo este podcast em qualquer agregador, principalmente agregadores no seu celular, Spotify, Apple Podcast, Deezer, que agora a gente está no Deezer, Google Podcast, tem um botãozinho de compartilhar. Aí você compartilha, por favor, esse ou qualquer outro dos nossos episódios nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, TikTok, não sei se TikTok pode, mas Instagram, por favor, tá bom? Pra gente atingir mais pessoas. E o último recado é que o episódio de hoje talvez tenha gatilhos de abuso sexual. Então eu peço, por favor, que se você tem esse gatilho, você tome cuidado quando estiver ouvindo este episódio, tá bom? O episódio de hoje é do livro Anatomia de um Escândalo, livro lançado em 2018 pela Sarah Vaughn. Sarah Vaughn, nascida em 1972, o nome real dela, na verdade, é Sarah Hall, nasceu em Devon, Inglaterra. Graduada em jornalismo por Oxford, trabalhou no The Guardian, que é um jornal super famoso lá, por alguns anos, na verdade por 11 anos ela trabalhou lá. Saiu do The Guardian e continuou a trabalhar como jornalista freelancer e dividiu seu tempo lá com a escrita. Então ela realmente começa a escrever livros aos 40 anos de idade, tá bom? E sempre experimentou, sempre experimentou até que um certo sucesso dos romances dela, porque os romances dela têm um ritmo muito bom e tem uma linguagem muito acessível. O romance que a gente pegou agora é o segundo romance dela, que é o Anatomia de um Escândalo, que foi também adaptado, acho que em 2022, para a Netflix. Eu não vi o seriado, tá bom? É uma minissérie, na verdade. Não vi, então estou trazendo hoje pra cá, pra vocês, única e exclusivamente, a resenha do livro. Não tenho como comparar com o seriado. E qual é a sinopse desse livro? É a história de um jovem político, um jovem que a gente fala assim, seus 40 e poucos anos, que é muito jovem para um político, principalmente inglês, da Câmara dos Lordes lá, que é acusado de... Primeiro ele é acusado de ter um caso, uma affair extraconjugal, e depois esse affair vira um caso de estupro. Então, este livro, ele é o que a gente chama livro de corte, né? É um livro de julgamento. A grande parte desse livro vai se passar no julgamento, e aí nós temos, então, capítulos que vão interromper esse julgamento para falar como são a vida dos personagens fora da corte, ou falar sobre alguma situação que vai trazer uma luz para o caso que está em julgamento. Existem muitos autores que são famosíssimos por esse tipo de romance, tá? Eu acho que de todos o mais famoso vai ser o John Grisham, que fez uma série de livros que foram adaptados para o cinema norte-americano. Você tem O Cliente, O Júri, Dossiê Pelicano, muitos livros, porque, assim, eu particularmente acho que quando a gente estava no meados da década de 90, virando para os anos 2000, nós tivemos muitos filmes de tribunal, muitos filmes de julgamento que fizeram muito sucesso. De todos os tipos, a gente tem até, sei lá, os que flertam com a comédia, como o Meu Primo Vini, que particularmente é um dos meus filmes de julgamento favoritos, assim, eu acho divertidíssimo. Então, acaba que o John Grisham ficou muito famoso nessa época, assim como o subgênero, no caso, romance de tribunal. Esse livro, ele vai se manter muito próximo do que a gente vê. Ele não é um tipo de livro que vai romper paradigmas, que vai desconstruir romance de tribunal. Não, ele é um livro que vai te entregar aquilo para qual você assinou o contrato, que é um romance de julgamento. Então, você fica ali durante um tempo da narrativa pensando se aquela pessoa é realmente culpada ou não. A autora vai te dando
revelações e revelações, até que em um determinado momento, antes, na verdade, do fim do livro, você percebe já se aquele personagem é ou não culpado do crime que ele está sendo acusado e, consequentemente, as consequências daquele crime na vida das pessoas ao redor. O que eu gosto desse livro, em específico, além da escrita, que é uma escrita fluida, ela não é uma grande escrita, mas ela é muito fluida, ela é muito tranquila e tal, é que a gente tem, na verdade, um panteão de personagens femininos que estão ali ao redor do personagem masculino, que é o cara que está sendo acusado de estupro. Eu acho que é proposital, obviamente, essa escolha por parte da autora, porque, para mim, a autora ela tem um objetivo muito claro, que é vilanizar o personagem do homem. E ela faz isso de uma maneira muito boa, e eu acho que ela faz isso de uma maneira muito concisa. Não é que ela quer vilanizar o cara porque ela odeia homens, por exemplo. Não, ela vilaniza esse personagem porque ele, na verdade, é o símbolo de uma série de situações, de uma série de organizações sociais que acontecem especificamente na Inglaterra, porque esse livro se passa na Inglaterra. Esse homem, ele vai representar o machismo dentro da política, ele vai representar os privilégios sociais, o machismo dentro do privilégio social, como esses privilégios não se desdobram para as mulheres, mesmo elas sendo de classes abastardas. Ela vai falar muito sobre como pessoas que têm, além de ter dinheiro, têm uma boa aparência, automaticamente, homens, né, especificamente, automaticamente tem um julgamento, até mesmo feito por mulheres, que é um julgamento que deixa a pessoa numa situação mais confortável. Ah, imagina, ele jamais estupraria essa mulher, ele é tão bonito, né? Coisas desse tipo. Ela traz esse tipo de discussão e temática através do ponto de vista dessas mulheres para com esse homem. Então, todos os pontos de vista que ela traz são pontos de vista femininos a respeito desse personagem, e todos esses pontos de vista discutem isso. Privilégios, poderes, dinheiro, beleza, né? Então, o nosso personagem aqui, o protagonista, que seria o cara que está sendo acusado de estupro, ele é um cara riquíssimo, ele é melhor amigo do primeiro-ministro da Inglaterra, ele é um político brilhante, super jovem, ele é lindo, né? Louro, alto, ela fala muito sobre como é a jawline? Como é jawline em português? Maxilar? Queixo? Maxilar, queixo. É o maxilar da pessoa, né? Então, ele fala muito disso. E, enfim, então ele tem esse pacote perfeito do cara. E aí, em contrapartida, ele está sendo acusado de um crime hediondo, né? Eu não sei se a gente tem essa terminação de crime hediondo na Inglaterra, não fica claro isso no livro, mas aqui a gente lida isso como um crime hediondo. Outra coisa, quando ela começa a contar essa história, você tem 3 personagens que vão se cruzar durante a história inteira. O primeiro é o cara, o segundo é a Sophie, que é a esposa dele, que é uma mulher que, como eu falei para vocês, está no mesmo patamar social, também é uma mulher lindíssima, é uma mulher que sempre teve dinheiro. O pai dela, ela vem de uma família aristocrática, conheceu ele em Oxford e tal, mas ela não tem a simpatia do público que ele tem durante esse julgamento, porque ela é mulher. E aí ela precisa lidar com 2 situações. A primeira é essa, ela é constantemente cobrada para estar do lado desse homem, constantemente julgada quando ela decide não estar do lado dele em determinado momento da história. E, ao mesmo tempo, ela precisa lidar com o fato que aquele homem que ela sempre amou, que era o pai maravilhoso, o marido maravilhoso, é um homem que está sendo acusado de estupro. Gente, ele não está sendo acusado de, sei lá, passou sinal vermelho, sabe? Não, ele está sendo acusado de estupro. Então, é um grande choque que o pai dos filhos dela, esse homem perfeito, maravilhoso, inclusive, pelo ponto de vista dela, primeiro, atraiu publicamente, porque, vamos lembrar, o começo do livro, o caso é de adultério, e depois o caso se transforma num caso de violência sexual. E ela precisa lidar com tudo isso, e ela é julgada a qualquer momento, enquanto ele, embora realmente seja a pessoa que esteja sentado no banco dos réus, é um homem que tem muito mais pessoas do lado dele, e tem um olhar das pessoas muito mais tranquilo do que as pessoas estão dedicando a ela.
Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a promotora, que é a Kate, que vai ter aí uma situação onde a gente vai entender que o passado dela vai... Eu tô indo com cuidado, gente, porque eu não quero dar spoiler nesse começo de episódio. Eu vou esperar dar o spoiler na segunda parte. Mas digamos que o passado da Kate vai se influenciar muito o julgamento dela para com este réu, não só do ponto de vista dela como promotora, que ela precisa estar defendendo ali a vítima e tal, como parte da acusação, mas também como pessoa, né? Ela tem ali o seu julgamento voltado para com esse homem. A gente entende que esse livro é um livro com plot twists e com flashbacks que te dão esses plot twists, porque, como eu falei, ele é um livro de julgamento, então a gente chega logo no começo, acho que assim, primeiras 50 páginas você não tem julgamento, depois você já entra no julgamento direto, e aí você vai com o julgamento até o final do livro, enquanto por flashbacks a autora vai te dando plot twists. É assim que ela vai conduzir essa história. Mais uma vez, essa história foi adaptada para a Netflix em 2022. Eu não assisti, porém, o cara que adaptou essa história para a TV, no caso para o streaming, é um cara que eu respeito muito, principalmente quando o lance é tribunal, filmar tribunal. O nome dele é David Kelly. Ele é simplesmente o cara que criou Ally McBeal e Boston Legal. Eu amo Ally McBeal e Boston Legal. Ele criou várias coisas, na verdade. Ele tem um currículo muito extenso. Por sinal, ele é casado com a Michelle Pfeiffer, fofoca aqui. Casado com a Michelle Pfeiffer na vida real. Mas ele também é um cara super conhecido por ser showrunner e criador de vários seriados de tribunal norte-americano. Eu acho que esse livro foi criado para uma adaptação, tá? Eu não conheço a autora, eu não conheço os livros dela, mas do jeito que ela conduz a história, é uma história que é feita para você dividir em episódios. E mais do que isso, eu acho que ela tem muito... Ela vai até um ponto, essa autora, ela te dá detalhes que vão até um ponto que, na mão de um bom roteirista, na mão de um bom showrunner, ele pode explorar muito mais em um seriado. Então, para mim, é aquele tipo de livro que é um livro tranquilo, não é desagradável de ler, mas é um livro que é meio esquecível, entre aspas. É um livro meio mediano, mas que na mão de um grande showrunner dá um super seriado. Então, eu acho que esse é o tipo de livro que foi escrito aqui, um livro para ser adaptado no futuro, que é o que foi. Eu vou agora pedir a minha propaganda, porque aí quando eu voltar, eu vou precisar falar mais sobre o caso, mais sobre a condução da história pela autora, de algumas coisas que ela informa e da forma que ela informa durante a narrativa e do final. Então, se você não quer ouvir o final desse livro, obrigada, compartilha, pelo amor de Deus, esse episódio com seus amigos e eu te vejo na próxima. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem, do que eu estou falando quando eu digo da forma que ela conduz a história e de como ela informa alguns plot twists? Essa história, como eu disse no primeiro bloco, ela vai ser dividida em duas linhas temporais, que é durante o presente, que é onde está ocorrendo esse julgamento, e o passado. O presente é por volta de 2017 e o passado é por volta de 93. É revelado que todos esses personagens estudaram juntos em Oxford. Isso é bacana porque a autora estudou em Oxford e acho que é sempre bacana quando a autora traz algum lugar que ela conhece muito bem. Acho que dá um lastro para a história, assim. E ela escreve muito bem sobre a vida dentro de Oxford e tal. É contado que esse cara, através de flashbacks, ele fazia parte de um grupo chamado Os Libertinos, que era um grupo de homens brancos, bonitos e ricos e totalmente sem pingo de caráter. Porque, mais uma vez, poder corrompe e não existe poder maior do que o poder financeiro. Ele namora a Sophie tem uma amiga chamada Holly e a Holly tem também uma amiga chamada Alison.
Então são 3 mulheres, sempre tem mais mulheres do que homens nessa história. São 3 mulheres, ele e mais um amigo dele, que vai ser no futuro o primeiro-ministro. E aí a gente vai, através de flashbacks, vendo que esse cara nunca foi boa coisa, ele sempre traiu a Sophie, tal. E a Holly, essa amiga da Sophie, que era meio que um patinho feio, se achava feia, tal, é bem estereotipada, né? Que além dela ser feinha e introvertida, ela é muito inteligente, não sei o que. Ela é apaixonadinha por ele, ela tem um crush nele. Durante um dia de uma bebedeira desses libertinos, que ele e o Tom fogem de uma situação ali criada por esse grupo e deixa os outros se fuderem, que aí fica muito claro, então, que ele não tem essa hombridade nem para com os seus colegas de boemia. Ele bêbado, encontra a Holly numa sala, num salão ali de Oxford e estupra ela. Primeiro de tudo, o caso do qual ele está sendo julgado tem muita conexão com o caso da Holly. Você vai ler situações ali, coisas que ele fez durante o ato, que são exatamente iguais de coisas que ele fez lá contra a Olivia, que seria a amante dele, que acaba sendo violentada por ele no futuro. Então, você meio que ali já entende que sim, é possível, se não com toda certeza, que esse homem é um predador sexual e ele fez o que ele fez. Porém, uma coisa que eu gosto muito dessa autora é que ela não torna esta cena um fetiche, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui em outros livros que trouxeram cenas de abuso sexual, em que é sempre muito perigoso transformar em fetiche essa cena. Como ela faz isso? Ela faz muito próximo do que a autora do Circe faz com a situação, com a cena de violência sexual da Circe. Ela cria um distanciamento do personagem. Assim, quando o personagem vai descrever por flashes de memória, e esse distanciamento não vai te dar esse detalhamento quase voyeur que tornaria essa cena uma cena de fetiche. E quando ela coloca também isso pelo ponto de vista da vítima, você entende toda a dor, toda a humilhação, e aí você também não tem esse peso sexual na cena. Até porque, mais uma vez, estupro não é sobre sexo, estupro é sobre humilhação e dominação. Já discutimos isso aqui. Então, ponto positivo aí para Sarah. Num desses flashbacks, depois desse estupro que ocorreu em 93, a gente descobre que a Holly... Isso eu já tinha percebido, gente. Já tinha percebido. É a Kate, é a promotora. Ela, depois do que acontece, ela volta para o interior de onde ela veio, que é mais ao norte da Inglaterra. Ela resolve... Acho que ela estava fazendo, se eu não me engano, história da literatura inglesa. Ela deixa de fazer, tranca a faculdade, entra numa nova faculdade de Direito. E aí ela vai se transformando até que ela muda o nome e assume a alcunha de Kate e se torna a promotora que está, naquele momento, acusando o cara, que eu não vou lembrar o nome dele. O cara é tão nojento que eu nem lembro o nome desse personagem. Enfim. Aí aqui, até a autora tenta trazer em algum momento a discussão ética sobre, será que é ético ela ter assumido esse caso, já que ela foi uma vítima dele, porque talvez ele não tenha realmente estuprado a Olivia, mas ela está atrás de condená-lo não só pela Olivia, mas por si mesmo. Será que... Acho que esse tipo de discussão é infrutífera. O cara fez já, então, sei lá, não sei, gente. Em nenhum momento eu senti a ética sendo rompida porque ela estava ali acusando um cara que, sim, já tinha cometido esse ato antes. Então, tem que pagar. Tem que pagar. Acho que... E mais uma vez, quando você tem os detalhes do caso e comparando com a descrição também do caso do passado, da situação do passado, você percebe que se ele não cometeu, ele tem um padrão de violência durante o ato sexual que é claro. Então, para mim, tem que ser, sim, preso. Então, eu não vejo... para mim, sei lá, pode ser o lance do meu caráter, tá ligado? Mas eu não tenho problema nenhum com esse tipo de situação em que, vai ser preso por outro motivo, mas vamos conseguir enfiar ele na cadeia. Essa revelação de que a Holly foi violentada e é a Kate, ela ocorre no meio do livro.
E quando a gente, lá no comecinho, começa com os flashbacks, naquele momento eu já saquei, opa, vamos ter uma revelação nesse flashback que vai, obviamente, reverberar no tribunal atual. Senão, não haveria motivo para você ter flashback. Não haveria motivo. Para contar sobre o relacionamento dele com a Sophie. Isso pode ser muito bem desenvolvido aqui, sem precisar sacar uma outra linha temporal, sabe? Então, quando começou isso, eu falei, vai ter alguma revelação aqui. E quando eu estava lendo sobre este personagem da Holly, vocês sabem que eu sou péssima com nome. Tô falando os nomes aqui porque eu comecei a anotar as coisas. E aí, eu parei e falei assim, ué, é a promotora? Aí eu voltei e falei, não, a promotora se chama Kate. Que coisa! Aí eu ainda pensei assim, não é possível que ela faça a promotora mudar de nome. Ela fez a promotora mudar de nome. Então, assim, já tinha percebido que era a promotora. Então, assim, você começa a pegar umas coisinhas no ar e entende. Mas é bem feito, é bem amarrado. Não é uma gordura, ela não demora muito, sabe? Mais do que deveria em cada linha temporal. Então, bate-bola entre as linhas temporais é muito bem feito. É tranquilo. Eu já não posso falar sobre o final deste livro. Por quê? O que vai acontecer aqui? Não existe prova suficiente para que ele, então, seja condenado pelo estupro da Olivia, mas em um determinado momento, durante o tribunal, a Sophie volta, porque a Sophie ficou super magoada com ele e resolveu não apoiá-la durante o tribunal, durante o julgamento. Em um determinado momento, ela volta e ela vê a Kate como promotora. E quando ela vê a Kate, ela reconhece, por mais que seja muito difícil, ela reconhece a Kate. Então, ela saca o que aconteceu. E aí, ela vai conversar com a Kate, ela descobre o que aconteceu, e elas, então, bolam um plano que, já que ele não foi preso pelo estupro da Olivia e, consequentemente, também pagaria pelo estupro da Kate Holly, a Sophie abre mão de uma cartada, que é saber que ele e o Tom, que seria o primeiro-ministro, estavam envolvidos numa morte de um dos libertinos no passado. Então, ele é preso e não é mostrado, mas com certeza o primeiro-ministro vai ser preso também. E aí acaba o livro. Então, ele vai ser preso não pelos estupros, mas por outro crime. E esse crime, então esse cara vai ser tirado da sociedade. Vai pagar, entre aspas, pela sua vida sem honra. Mais uma vez, não me sinto mal por isso. Porém, o que eu não gosto é que essa revelação lá da morte, tá, não sei o quê, que ocorreu no passado, chega muito nos 45 do segundo tempo. Então, me parece meio, sei lá, meio tirado do nada, sabe? Para não ter um final que seja um final que seria, infelizmente, mais real, que é o cara rico escapar. Não podemos terminar assim, as pessoas vão ficar tristes. Então, vamos colocar essa cartada aí final. Não é muito bem amarrado, assim. Literalmente, gente, ocorre, sei lá, nas últimas 100 páginas, acho que 80 páginas. Então, não acho que fique tão bem amarrado, então não gosto muito disso. Embora eu tenha esse prazerzinho de ver o cara se fudendo no final, do jeito que foi feito, eu não concordo muito. Se eles tivessem demorado um pouquinho mais para demonstrar isso, talvez ficasse melhor. Porque, por mais que eu tenha sacado que a Holly e a Kate eram a mesma pessoa, como isso é mostrado de uma maneira muito orgânica durante a narrativa, durante o contar da história, eu compro isso. Eu compro, mesmo que seja uma coisa meio novelesca, né? Mesmo, tipo assim, adivinhe quem eu sou? Na verdade, eu sou fulano de tal. Mesmo sendo uma coisa meio novelesca, funciona pra mim durante o livro. Essa revelação já no final que acaba fazendo com que o cara seja preso e até o mesmo primeiro-ministro perca o cargo, não me convence muito, não. Mas, enfim, é um livro tranquilo, é um livro... eu sempre falo isso, né? Tipo assim, é um livro que você leva na viagem. Porque, gente, eu faço umas viagens longas de avião, né? Tipo, é que eu não posso... Eu não posso ler quando eu tô em carro, né? Então, se eu faço uma viagem de ônibus ou de carro, eu não posso ler. Mas quando eu tô no avião, eu posso ler. Quando eu faço uma viagem longa de avião, tipo 10 horas de viagem, eu acho que é um livro que eu leria em 10 horas. Eu acho que eu li menos, acho que eu li em 5 horas esse livro. É um livro que eu leria em 10 horas e você tá ali, se você não dorme,
bota, pega, lê. Não vai fazer uma grande diferença na tua vida, mas também não vai ser uma leitura desagradável. É um livro mediano. Não acho que seja o melhor livro de julgamento que eu já li na minha vida. E se vocês quiserem, eu trago algum livro do John Grisham pra gente resenhar aqui. Não agora, tá? Isso é muito comum. Eu falo assim, se vocês quiserem, tá, eu trago. E as pessoas falam assim, queremos. Só que, gente, eu li no livro os episódios fechados até junho. Até junho, não, até agosto. Então, assim, galera, quando eu falo assim, vou trazer, pergunto e vocês topam, é lá pro final do ano, senão ano que vem, tá? Então, se vocês quiserem, eu trago pro final do ano que vem o livro do John Grisham. E é isso, Anatomia do Escândalo 2018. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Me ajuda muito. Semana que vem é a última quinta-feira do mês. A gente tem episódio extra na quinta. E a gente tem newsletter saindo também. Então assina a nossa newsletter que tá aqui na descrição do episódio. E estamos nos principais agregadores, alguns pagos, alguns públicos. Todo mundo consegue nos ouvir, tá bom? E estamos aqui de volta na próxima segunda, às 17 horas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.